Já iniciou. Ok. Vamos corrigir as nossas atividades hoje, né? Sobre os domínios morfoclimáticos. Certinho? Eu vou deixar aqui. Ver se eu consigo achar aqui. Era para ficar só o vídeo de quem tá falando aqui, mas nunca fica. Então, deixa assim. Então, vamos lá. Atividades domínios morfoclimáticos. Vai ser bem rapidinho hoje. Sejam todos bem-vindos. Seu Cir, bem-vindo. Vamos lá. Nossa primeira atividade aqui, então. Vamos falar um pouco sobre os solos, né? Olha só, leia o texto a seguir. Os solos do cerrado são naturalmente pobres em nutrientes, devido à sua origem associada a depósitos sedimentares antigos. Galera, o que é depósitos sedimentares, né? É tipo assim, acontece o processo de erosão e os sedimentos, eles são carregados, aquelas partículas miudinhas de areia, de terra, eles são carregados pelo vento. Certo? E essas partículas, elas vão caindo em um determinado lugar e vai havendo a compactação delas, tá? A compactação desses sedimentos, eles vão se compactando e vão formando novas rochas, ok? Então, esses depósitos sedimentares antigos, quer dizer, que aconteceu essa compactação há um tempo muito antigo, né? Há milhares de anos atrás foi havendo a compactação e formou as rochas que formam o solo do cerrado. Aí o que acontece? Esses sedimentos antigos estão sofrendo a pedogênese. Lembra que a gente falou de pedogênese lá na nossa outra aula? A pedogênese é o processo de formação dos solos, né? Essas rochas sofreram essa pedogênese antigamente e formou essas rochas sedimentares. E agora essas rochas sedimentares estão sofrendo um novo processo de erosão, que é a pedogênese, é a deteriorização dessas rochas. Não sei se vocês se lembram, lá no sexto ano a gente estuda sobre o solo. Como que o solo é formado? Através da erosão das rochas, né? Que ela vai sofrendo a erosão, o desgaste, vai formando as partículas miudinhas que vai formando o solo, tá? Então, esse solo do cerrado, ele é formado através dessas rochas antigas que sofrem esse processo de pedogênese, de erosão, que vai formando o nosso solo. Beleza? Olá, Clena, tudo bem? A heterogeneidade, galera, deixa eu só diminuir a telinha aqui de vocês. A heterogeneidade das formações de cerrados refletem-se também nas propriedades do solo. Heterogeneidade, que palavra é essa? Heterogeneidade, galera, é quando não há uniformidade. Então, essa falta de uniformidade nas formações vegetais do cerrado se dá devido às propriedades do solo. Então, nós temos o cerradão, o cerrado limpo, não é? O campo sujo, as matas de galeria. Então, existem vários tipos de formações vegetais no cerrado. E isso se dá justamente pela diversidade dos solos que nós temos. Beleza? Então, olha só. De acordo com as diferentes condições geológicas, geomorfológicas e climáticas, os solos dos cerrados variam, certo? Em textura, estrutura, perfil de profundidade. Então, o solo cerrado, ele tem uma variedade muito grande, de acordo com cada região onde o cerrado está, ele tem uma diferença. Ele não é o mesmo em todos os lugares. E é por isso que nós temos uma variedade de plantas. Os cerrados do Brasil ocorrem em solos deficientes em nutrientes e com alta concentração de alumínio, tá certo? O que determina uma propriedade importante, a capacidade de troca de cátion, fundamental no metabolismo nutricional das plantas. Essa parte
não tenho muita familiaridade, que já é mais na biologia, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que nós temos um solo rico em alumínio, tá? Justamente pela formação dos sedimentos. Por que o solo cerrado ele é deficiente, ele é pobre? Porque falta a matéria orgânica, tá? Lembra quando a gente falou da Amazônia, que as plantas grandes, as árvores muito grandes, que caem as folhas e que aquelas folhas formam essa matéria orgânica para aquele solo? Então, o que falta no solo do cerrado é justamente essa composição de matéria orgânica para que o solo do cerrado seja fértil, tá? Então, o solo mesmo em si, né, lá da Amazônia também não é fértil, mas as matérias orgânicas que são lançadas fazem com que ele seja fértil. E o cerrado, devido às suas folhagens serem muito espaçadas, as suas árvores serem muito distantes, por isso que a gente tem essa deficiência no solo do cerrado. E a grande concentração de alumínio que nós temos no nosso solo. Beleza? Deu para entender, galera? Então, agora vamos para a questão, né? Vamos deixar de enrolação e vamos responder a nossa pergunta. Olha só. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Qual dessas alternativas, né, está relacionada com a questão do solo do cerrado? Então, olha só. Letra A. A baixa fertilidade do solo impede o desenvolvimento de atividades agrícolas em áreas do cerrado? Não, né, galera? A gente sabe que o cerrado brasileiro é um dos grandes celeiros da agricultura do nosso país. Nós temos um solo pobre, professora. Como que a gente tem um dos grandes celeiros de agricultura? Devido à correção desse solo, tá? A Embrapa, com as suas técnicas de pesquisa, elaborou uma correção para esse solo do cerrado, para equilibrar a acidez dele, para podermos plantar no cerrado, tá? Olha só. Letra B. Então, A não é. B. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, que aí eu vou... Ai, tá aí atrás de vocês aqui. Peraí. Olha só. A gente não é. Então, a B. As espécies típicas de cerrado só se desenvolvem em solos alcalinos. Nós temos um solo rico em alumínio e rico em calcário. Na verdade, o calcário é justamente o produto que foi colocado no solo para fazer a correção dele, tá? Então, essa também não é a nossa resposta. C. Os cerrados representam em extensão o quarto maior domínio vegetal do Brasil? Não. Nós somos, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, quase. O segundo maior, tá certo? E não o quarto. Nós somos o segundo maior bioma ou domínio morfoclimático do Brasil. D. Os cerrados arbóreos, que são aqueles de árvores mais fechadinhas, né, de árvores maiores, têm uma fisionomia característica marcada pelas árvores, geralmente tortuosas, sim, e espaçadas, e de folhagens cariócea e pilosa. Essa já é a linguagem mais da biologia, né? Sim, não é? Essa aqui, então, é a nossa resposta. Tá bom? Tranquilo aí? Bora lá, então. Então, a letra E também não é, né? As formações de cerrado ocupam principalmente terrenos irregulares. O cerrado brasileiro está no Planalto, né? No Planalto Central do Brasil, vamos assim dizer, né? Na área plana, no território mais plano que nós temos do Brasil, tá bom? Não quer dizer que não tenhamos irregularidades, nós temos serras, temos chapadas, chapadões, algumas depressões, mas o cerrado está, na sua maior parte, no Planalto. Plano alto. Ok? Deixa eu apagar aqui os nossos rabisquinhos para a gente continuar. Vamos analisar nosso mapa aqui agora. Observe o mapa a seguir. Esse mapa, ele está falando sobre os domínios do Brasil, certo? E tem alguns domínios que estão
enumerados aqui. Mas vamos lá. Esse marronzinho aqui é o domínio amazônico, tá certo? Esse amarelinho aqui é o domínio da Caatinga, tá? Esse marcado aqui, o número 1, é o domínio do Cerrado. E aqui nós temos o domínio dos mares de morro. Lembra que eu falei na aula passada, até mostrei a imagem para você, que parece mares, por quê? Porque parece as ondas, que são muitos morros, né? E na paisagem parece onda. E o terceiro aqui, que é o domínio das araucárias. Tá certo? Então vamos lá. Os conjuntos, né, espaciais assinalados no mapa pelo número 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos seguintes domínios. O 1 lá, qual que era, galera? Alguém lembra aí para me contar? Alô? Nós vamos ficar aqui, tá? Vocês me contar. Cerrado, Mares de Morro e Araucária. Vamos, gente. Acorda. Se fosse a turminha do 7º ano, já tá todo mundo gritando. É o domínio do Cerrado, certo? Isso. Depois o 2, que está lá no litoral, é o domínio dos mares de morro, que é a vegetação litorânea. E depois, lá embaixo, nós temos o domínio das araucárias. Galera, não deixa eu esquecer de fazer a presença de vocês, não, tá? Então, vamos ler o 3 aqui, ó. Leia o texto a seguir. No território brasileiro, são encontrados diversos compartimentos e feições do relevo. Então, no território brasileiro, devido à nossa grande extensão territorial, nós temos grandes variedades também de relevo, tá? O predomínio do relevo brasileiro é o planalto, a planície e as depressões. Mas nós temos chapadões, nós temos várias variedades de relevos dentro desses, né? A gente tem essa classificação básica, que é o planalto, a planície e a depressão, mas dentro desses nós temos outros tipos de variações, tá? Então, olha só, essa variedade geomorfológica, que é a de formação do relevo, decorre da conjunção de diversos fatores, tais como condições climáticas pretéritas do passado, atuais, tipos diferentes de litomassa e ações tectônicas verificadas no passado remoto. Resumindo essa história aqui, por que nós temos essa variedade de relevo? Devido a processos de formação que aconteceram no passado, né? Processos como movimentos tectônicos, variações climáticas, como a gente teve no passado bem remoto, as eras do gelo, não é? Todos esses processos contribuíram para a formação que nós temos hoje do nosso relevo, ok? Os movimentos que a Terra teve, né, de formação geológica, contribuíram para isso. Esses compartimentos e feições influenciam os climas, tá? A gente sabe que áreas de altitude têm climas mais frios, certo? Então, a região serrana do litoral, por exemplo, ela tem um clima mais frio, porque são regiões de serra, realmente, regiões mais altas, de maior altitude. Então, elas têm uma variação de clima mais frio. As regiões que estão mais dentro do continente, né? Elas são regiões mais quentes. As regiões que estão mais próximas ao litoral são regiões mais frias, porque sofrem influência das massas de ar e das massas de ar que são formadas aqui no litoral, da água, tá? Então, olha só, esses compartimentos e feições influenciam os climas, as atividades agrícolas e até a localização das cidades e distritos, certo? Então, a localização das cidades também se dá através da escolha do tipo de relevo que aquela região tem. Regiões de muitas serras, de muitas altitudes ou de depressões muito fortes, geralmente não são escolhidas para a formação das cidades. Geralmente, né?
Examine a fotografia a seguir e assinale a que domínio morfoclimático brasileiro pertence a essa paisagem. Vamos lá? Olha só essa imagem aqui. Sobe, desce, aliás, sobe, desce, sobe, né? Tá parecendo um mar, só que é um mar de morros, tá certo? A gente falou sobre a origem da formação dos solos, né? Dos tipos de relevo do Brasil e chegamos à conclusão que esse tipo de relevo aqui é o mar de morros que está no litoral do nosso continente. Do nosso Brasil, né? Quarta questão, essa aqui é de graça, muito fácil, né? Observe a paisagem e o mapa. Então, olha aqui, observe essas árvores aqui, acho que vocês já estão sabendo bem que tipo de árvore é essa e a que domínio ela pertence. Mas vamos analisar aqui o nosso mapa. Nós temos os 5 aqui. Aqui na numeração 5, nós temos a caatinga. Esse tipo de vegetação não corresponde à caatinga, né? Que são aquelas vegetações de cactos, não é? Vegetaçãozinha bem rasteira, então não corresponde, que são árvores grandes. Aqui nós temos a vegetação litorânea, né? Dos mares de morro, que são matas mais fechadas, mais densas, então também não corresponde, porque aqui a gente tem umas árvores magrelinhas e compridas. O 4 é o cerrado, que são aquelas árvores tortuosas e baixinhas, então também não corresponde. O 3 aqui são os pampas gaúchos, não é? Os pampas, que são aqueles pastagens, né? Aquelas vegetações que a gente olha assim, parece verdadeiros pastos. E a número 1, que é o domínio das araucárias, e é a nossa resposta, tá? Araucárias são essas árvores compridas, que parecem como é que fala aquele negocinho que a gente come? Algodão docezinho, né? Um monte de tufinho ali esparramado. Beleza? 5. Tem mais um texto aqui para a gente ler. Leia o texto a seguir. Segundo o vocabulário básico de recursos naturais e do meio ambiente do IBGE, o termo bioma pode ser definido como conjunto de vida. Lembra que a gente falou na nossa aula, né? A diferença entre bioma, domínios e ecossistemas. E o bioma é o conjunto que analisa a vegetação e os animais. Definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Então, o bioma é esse conjunto que a gente vai estudar, que está relacionado entre a vida animal e a vida vegetal e a diversidade biológica, a diversidade de vidas que existe ali. Sobre os biomas brasileiros, assinale as 2 colunas. Uma menina perguntou no grupo, né? Ela estava com dúvida, não estava entendendo essa questão. Mas é porque não assistiu às nossas aulas, né? E não viu a gente falar tanto sobre os biomas e a região onde esse bioma ocorre. Regiões brasileiras. Quais são as regiões do Brasil? Região Norte, região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Né? Isso aí é básico, né? do estudo da geografia, conhecer as regiões do Brasil. Então, quando a gente estuda, já vê no mapa, a gente já logo sabe de cabeça onde que acontece esse domínio, em qual região ele acontece. Então, é coisa básica. Então, olha só, a caatinga, né? Em qual região do nosso Brasil ela acontece? Parece que não tem nada a ver o texto com a questão, por isso que talvez a menina confundiu, né? Então, olha só, a caatinga ela acontece na região Nordeste, tá? O Pantanal, qual região do Brasil ele acontece? Na região Centro-Oeste, tá? A região ali do Mato Grosso. E os Pampas acontecem na região Sul do nosso Brasil. O que eu tenho que fazer agora? Escolher a alternativa que dá a sequência correta. 1, B.
2C, 3A. Então, a minha sequência correta é a letra B. Confere aí, galera. Ai, ai. Agora nós temos um texto grande para ler. Vamos nessa. Leia o texto a seguir. Vou até tomar água aqui, peraí. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo da água, as iaras, caboclos, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Toda mata tem caipora, para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para matar, definhar, e trouxe dragão de ferro para comer. Muita madeira, e trouxe um estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto, sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, como o perigo não tinha ficado lá. No lugar que havia mata, hoje é perseguição. Grileiro mata poceiro só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já vieram até peão, afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Mata tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio que matou o grilheiro, que matou o poceiro. Disseram o castanheiro para o seringueiro, que o estrangeiro roubou o seu lugar, levando essa mágoa dentro do seu coração. E aqui termina essa história para gente de valor, para gente que tem memória, muita crença e muito amor, para defender o que ainda resta, sem rodeio e sem aresta. Era uma floresta na linha do Equador. Galera, né, a questão é sobre o que esse texto está falando, né? Esse texto está falando sobre a nossa floresta, né? Sobre a floresta amazônica, está narrando todos os fatos que têm acontecido sobre o desmatamento, sobre a chegada, né, do homem ali nessa floresta e a destruição dela, certo? Então, olha só. Deixa eu só diminuir aqui. As informações do poema e os conhecimentos sobre a região retratada permite concluir o seguinte, né? O poema está falando sobre a floresta, sobre tudo que acontece ali, e esse poema nos permite concluir. Qual que é a ideia que ele nos dá, né? O desmatamento da Amazônia provocará significativas alterações no clima do planeta Terra, já que a região é o pulmão do mundo. Galera, essa questão de pulmão do mundo é quase que um mito, né? Por quê? Porque a maioria do gás carbônico que é absorvido ali é consumido pelo oxigênio que é produzido, é consumido pela própria floresta, tá? Essa questão de pulmão do mundo é mais um mito. O grande responsável pelo oxigênio, né, que nós respiramos são as cianobactérias, que são bactérias, são algas que estão no oceano, beleza? Então, todo esse oxigênio que a própria floresta produz é consumido por ela mesma. Então, ela não é o pulmão do mundo. Mas não devemos tirar a sua grande importância para a regulação do clima do mundo. B. A predominância dos latossolos na Amazônia constitui a principal causa da diversidade da flora e da retenção das águas da chuva no solo? Vamos pensar mais um pouco. Dei a resposta. Na mata de terra firme, as formações latifoliadas são predominantemente diversificadas e perenes, tá? Então, olha só, a D. Os conflitos pela posse de terra nessa região são restritos ao estado do Pará? Não, tá? Acontece em toda a Amazônia. A instalação de satélites pela SUFRAMA para monitorar o desmatamento? Não, nós não falamos sobre a questão de monitoramento no texto, tá? Mas nós falamos e narramos sobre essa mata. Ok?
Então, olha, eu deixo para vocês essa reflexão aqui hoje. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. Então, a importância dos estudos, né, é muito grande na vida de todos vocês, né? Então, a educação, não apenas a educação que os pais nos dão, né, mas a educação em si, a escola, a formação acadêmica também é muito importante e ela transforma o homem.